Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de hoje pedir a vocês, fora todo o privilégio de nós estarmos reunidos aqui, vocês sabem o privilégio de alguém ser levantada diante de Deus para ministrar a palavra de Deus diante da Assembleia dos Santos? Isso daí eu vou devendo para a eternidade. Sabe que esse culto que nós fazemos aqui, nós fazemos a um Deus que está sendo cultuado desde toda a eternidade. Deus criou seres espirituais que o adoram. Querubins, serafins, anjos, arcanjos, toda uma pleiade celestial que o adora. Deus, o nosso Deus, o objeto da nossa adoração está sendo adorado. Nós, hoje, Igreja Batista aqui de Alphaville, nós invadimos esse culto e nós chegamos lá, cantando para Ele: quão formoso és, Rei do universo. Assim nós entramos na presença dEle e adoramos. E esse culto diante de Deus continua. As crianças que vão para conhecê-lo, você que vem aqui e deposita, entregando a Deus o que é dele, o dízimo, e tirando do que é seu, dos 90% que sobraram, você tira: isso aqui sou eu, é do meu que eu estou entregando. E aqui, na presença desse Deus, nosso Deus, o Senhor do universo, eu tenho que ministrar para os filhos de Deus a palavra gerada no coração de Deus. Você consegue vislumbrar que ambiente é esse que nós estamos? E é aqui que eu quero pedir a você, que durante todo o tempo da pregação, você, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no capítulo 8 de Gênesis. Capítulo 8 de Gênesis, vamos começar a ler no versículo 6. Onde está escrito assim: ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Amém. Nós sabemos que existem, pelo menos eu contei, 8 símbolos do Espírito Santo na Bíblia: fogo, água, chuva, sopro, vento, pomba, óleo e o pagamento que se faz. Nós vemos que Noé vai começar um momento novo. E quantas vezes nós não percebemos os momentos novos de Deus com a terra?
Um exemplo, Jesus estava nascendo, momento novo, glorioso para todo o universo. Israel dormia, Belém dormia, até os reis no Oriente perceberam, ninguém em Israel. Esse é o momento novo, acabou o dilúvio, Noé solta um corvo, o corvo nunca voltou, por quê? O alimento do corvo é coisa apodrecida, havia tanto mau cheiro, tanto cadáver de homens e de animais, por que o corvo ia voltar, se havia lá um banquete dele? Se eu fosse sambista, eu ia escrever um samba, o banquete do corvo, o corvo ia e voltava, e o corvo dança, eu imagino a festa do corvo, com tanto alimento, mas Deus não me deu o dom de compor samba, isso é dom, eu não tenho esse dom, e para que ter um dom desse para compor o banquete do corvo, né? Aí Noé, até hoje, se você pede uma pessoa para ir fazer uma coisa, e a pessoa não volta para dar o retorno, você diz, fulano fez a viagem do corvo, foi e não voltou. Noé viu que não dava para contar com a resposta do corvo, você vai observar, eu quero pedir a você, meu irmão, isso é o conselho de uma anciã, que ama você, que quer o melhor para você. Quando você for ler a Bíblia, não tenha pressa, observe muito os artigos. Quando você estudou português, você vai ver que a Bíblia é uma maravilha. Aqui vai falar, aqui não vai dizer que Noé soltou uma, cada vez ele mandava uma pomba, ele só mandou uma pomba da primeira vez, depois vai ser a pomba, a pomba, a pomba, era a mesma pomba. Você vai ver, porque o corvo não voltou, no versículo 8 a Bíblia diz que ele soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado. Versículo 9, mas a pomba que ele soltou, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca. Por que é que esta pomba não acha onde pousar o pé, no lugar onde o corvo se refestelava? Porque só tinha morte, podridão, mau cheiro, a pomba não tinha onde botar o pé. Voltou para ele, ela sobrevoou, ela voou, procurou, só mau cheiro, não ousou colocar o pé, ela voltou. Você está prestando atenção a esse movimento da pomba? Ela voltou para ele para a arca, ele recolheu. No versículo 10, tem escrito que ele esperou 7 dias e soltou de novo quem? A mesma pomba. A pomba se demorou. A Bíblia diz que ela voltou a ele, trazia uma folha nova de oliveira, mas a Bíblia diz, à tarde, ela se demorou um pouquinho, não é? E ela trouxe a ele no bico, cuidado, que eu já vi gente botando a figura dessa pomba com um galho na pata. Ai, está errado. É no bico. A Bíblia quer dizer o que ela diz. Uma folha de oliveira. Agora, no versículo 12 diz, então esperou ainda mais 7 dias e soltou
a pomba, é a mesma pomba que sobrevoou, é a mesma que da segunda viagem, ela se demora um pouco e traz no bico uma folha nova de oliveira. Agora, ele soltou esta mesma pomba, ela já não tornou para ele. Amém. Isto aqui fala do ministério do Espírito Santo no simbolismo dessa pomba. Primeiro, aqui mostra o ministério do Espírito Santo em 3 etapas. Primeira etapa, lá no início do Gênesis está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Pairava, era o Espírito que pairava, ele não tocava. Esse verbo pairar no hebraico, ele dá a nítida certeza para você de alguém que cobre com asas, tomando conta para que ali nada aconteça. O Espírito de Deus pairava, quer dizer, ele não tocava. Isto é representado o ministério do Espírito no início da criação. Porque a pomba sobrevoa a terra depois do dilúvio, mas ela não toca. Deu para entender? Eu não pedi permissão para os pastores, mas todas as vezes que eu prego domingo de manhã, eu tenho a impressão que é escola dominical. Eu sou de um tempo que existia escola dominical, eu me sinto na escola dominical. Começo a pensar que eu sou professora de escola dominical. Então, Espírito de Deus na criação pairava. Depois do dilúvio, a pomba vai. Ela representa o Espírito Santo e ela não toca. Mas então vem o Antigo Testamento, segunda viagem da pomba. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não ficava na terra. Ele vinha, ele se demorava um pouquinho, ele soprava a palavra no ouvido de um profeta e ele voltava. Você entendeu? A pomba vem, ela se demora um pouquinho, volta de tarde para Noé e diz o que ela estava fazendo. Ela trazia no bico um ramo novo de oliveira. Oliveira representa Israel. Um galho novo, um ramo novo no bico, porque o Espírito falou ao profeta. No Antigo Testamento, o Espírito levantou profetas em Israel, não foi no Egito, não foi na Pérsia, foi em Israel. Portanto, ele traz um galho novo de oliveira. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não ficava na terra. Todos os profetas queriam que Deus ficasse na terra, mas ele não ficava. Tem um momento no livro do profeta Jeremias que a gente vê que existe uma dor no coração dele, quando ele orando, ele diz: ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque seria entre nós como viandante ou como estrangeiros que passa, que se desvia para passar a noite, não é? Nós vemos o profeta dizendo: por que é que o Senhor não fica? Por que é que o Senhor vem, entrega a palavra e vai embora? Ó Redentor de Israel, e Redentor seu, ó esperança de Israel, e Redentor seu no tempo da angústia,
Porque serias entre nós como viandante na terra, ou como estrangeiro que passa, que se desvia para passar a noite. Por que o Senhor não fica na terra? É o clamor do coração do profeta. Mas por que o Espírito não ficava na terra? No Antigo Testamento, no capítulo 7 do Evangelho de João, a Bíblia diz que no último dia da festa dos tabernáculos, havia um palanque que eles botavam. E nesse palanque, em volta dele, eles colocavam muita areia, para representar o deserto. Tinha um cântaro em cima do palanque. Chegava o momento certo, o sumo sacerdote vinha com todas as suas vestes e pegava aquele cântaro. O povo gritava de alegria. E o sumo sacerdote ia com o cântaro. O homem não carregava cântaro, hein? Pois este e aquele de lá de Lucas 22 carregaram. O sacerdote, sumo sacerdote ia ao tanque e o povo atrás em processional pegava água e trazia água no cântaro, e o povo atrás. Ele subia no palanque, e quando ele derramava aquela água na areia que estava em volta, para simbolizar que Deus saciou a sede de Israel no deserto, aquele povo gritava de alegria. Jesus estava presente. Jesus gritou, a Bíblia diz que ele se levantou e gritou, porque o povo não estava entendendo que aquela água na terra seca significava a presença do Espírito Santo para saciar a nossa sede. Então, no versículo 37 do capítulo 7 de João, está escrito: no último dia, o último dia da festa, que é a festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E aí vem a explicação. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Por quê? Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então havia um quesito para ser preenchido no Antigo Testamento. O Espírito não podia ser dado no Antigo Testamento porque Jesus não tinha sido glorificado. Era necessário que o Espírito, que Jesus fosse glorificado, e Jesus não foi glorificado na terra, ele subiu para ser glorificado nos céus. Então, a segunda viagem da pomba representa o segundo momento do ministério do Espírito, em que o Espírito vinha, enchia um profeta e voltava. Quando Jesus Cristo faz o seu trabalho redentor, ele volta. Ele vai para o Pai. Depois de 10 dias, o Espírito vem. Então agora ele vem para ficar. Você vê a terceira viagem da pomba? O Espírito, o Noé solta a pomba, e a Bíblia diz, e a pomba não retornou para ele, porque o Espírito fica.
desde o dia de Pentecostes, e ele vai voltar com a noiva. Ele fica na terra até que ele leve a noiva. Nós lembramos de um personagem que tipifica o Espírito Santo na sua história. É Eliezer, o servo de Abraão. No capítulo 24 de Gênesis, ele vai para a Mesopotâmia para buscar uma noiva para Isaac. E nós sabemos de tantas coisas que aconteceram, até que ele traz Rebeca. Rebeca é a noiva de Isaac. Rebeca nunca viu Isaac, não sabia da existência dele, mas agora o preço dela foi pago. Nós vemos na história quantas joias, quantas roupas foram levadas lá, porque quando Eliezer vai buscar Rebeca, ele leva 10 camelos. 10, com quê? É o preço a ser pago pela noiva quando ele a encontrasse. Fique pensando que Rebeca era mulher. E mulher é mulher. Deus só fez uma. Acabou. Não adianta ninguém querer ser mulher se Deus não fez. Porque mulher é só Deus que sabe fazer. Não tem jeito. Lá vem Eliezer trazendo a noiva. Pensa que ele está trazendo a noiva do senhor dele, a noiva de Isaac. Eliezer amava Isaac, porque ele estava na casa de Abraão desde antes de Isaac nascer. Lembra daquela conversa que Deus teve com Abraão? Quando Deus diz para ele: Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Abraão virou para Deus e disse: uma por minha conta. Que mais o Senhor poderá me dar para mim? Se um filho tu não me deste, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, um escravo nascido na minha casa. Deus disse: não, Abraão, não será este o teu filho, será um filho nascido de ti. Vem aqui, olha para o céu e conta as estrelas. Então você vê que ele já tinha Eliezer em casa, quando Sara nem tinha engravidado. Eliezer viu a festa, a alegria da gravidez de Sara. Ele viu Isaac nascer, ele cuidou daquele menino, ele amava Isaac. Agora ele é encarregado por Abraão de buscar a noiva para Isaac. Gente, que incumbência! Ele orou ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão. Lembra disso, a oração que ele fez? Para ele encontrar a noiva certa para o senhor Isaac. Ele conhecia Isaac desde tudo. É ele que conhece tão bem o noivo, que vai levar a noiva. A noiva não conhece. A noiva só agora sabe que ele existe e que ela foi comprada. Pronto, ele vai levar. No caminho para lá, como foi? Ele tinha que cuidar dessa moça, tinha que alimentar, tinha que proteger, tinha que prover para ela descansar. Mas ela era mulher. Pense que você é Rebeca. Você está indo casar com um rapaz que pagou o seu preço. Você não sabe como ele é. Não sabe se ele é dentuça, se ele é vesgo. Se bem que quando a gente ama pode ser dentuça, vesgo, o que for. Você não sabe quanto ele mede.
Você não sabe nada do rapaz, mas perto de você tem alguém que sabe tudo dele. Você é mulher. Sabe aquele jeitinho que a gente tem de arrancar as coisas dos outros? Que a gente pensa que a pessoa não sabe que a gente está cavando? Ela dava um jeitinho de todos os dias botar o Eliezer num caminho para ele falar do noivo. Tinha outro caso ali, é que quando nós amamos uma pessoa, nós gostamos de falar daquela pessoa. Aí Rebeca, como mulher, dava o toque, Eliezer se derramava. Porque eu vou dizer, é muito mais fácil você conseguir isso de um homem, do que um homem conseguir isso de você. Nós sabemos onde tocar. E ele se entrega, coitado. E Eliezer ia ensinando para Rebeca tudo sobre o noivo. Nesse caminho, para entregar Rebeca ao noivo, Eliezer foi dando aula de Isaac para ela. E ela ficava com aquela cara fingida. Não é assim que a gente faz? É assim mesmo que eu queria. Que coisa boa. Foi isso que eu sonhei. Ele é moreno alto, bonito. Quando ela chegou em Betseba, que ela viu um homem meditando, ela apiou do jumento, deve ter sacudido toda a popa, ajeitou os véus e se fez solene. Quando ele olhou, que ele viu, trazida por Eliezer, vestida como a minha mãe se vestia, veio da terra da mamãe, bonita daquele jeito, só pode ser minha noiva. Foi lá, passou a mão e consumou o casamento na tenda da mãe dele. É isso que o Espírito Santo veio fazer aqui. Ele veio nessa Mesopotâmia daqui, para levar uma noiva para Jesus. E durante essa caminhada, ele vai ensinando tudo a respeito do noivo. Não é Jesus que diz? Jesus Cristo no Evangelho de João dá 12 lições sobre o Espírito Santo. Sabe por quê? Os discípulos não queriam saber de Espírito Santo. Os discípulos eram judeus, eles queriam, era o Messias, tinha nada a ver com o Espírito Santo. E Jesus Cristo teve que ministrar muito. Entre tantas coisas que Jesus disse sobre o Espírito Santo, ele disse: olha, ele é o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. Vamos fazer um parêntese. Porque se Eva caiu, porque recebeu o espírito do engano, o espírito da mentira, vocês vão receber o espírito da verdade. Não vai ter desculpa. Ele diz: ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar das coisas que eu tenho ensinado. Vai ensinar todas as coisas a respeito de quem? A respeito do noivo. Porque ninguém conhece mais a Jesus do que o Pai e o Espírito. Portanto, é o Espírito que vem para nos ensinar sobre o noivo. Assim, quando Jesus Cristo vai lá na cruz, que lá em cima ele assina o ketubá, quer dizer, o documento de casamento, porque ele pagou o preço, ele pagou o dote entre os céus e a terra, que ele fez tudo, está comprado. E agora? Lembra que o cálice que Jesus Cristo orava, depois que ele desce da Páscoa,
Ele desce cantando o grande ralelo do Salmo 136 e vai para o Getsemane. A Bíblia diz que lá ele teve 3 vezes. A agonia foi tanto que ele fez 3 vezes. A mesma oração parecia uma reza, porque reza é oração repetida. E nessa oração, 3 vezes ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contanto não seja feita a minha vontade, mas sim a tua que está no céu. Que cálice é esse? Há quem diga que era o sofrimento da cruz, mas não era, porque Jesus veio para a cruz, a missão dele era a cruz, o objetivo, o escopo dele era a cruz, e ele queria. Quando ele ia subindo para Jerusalém, ele disse para os seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem ascenda, suba a Jerusalém para sofrer muito, para ser preso, julgado, condenado, crucificado e morto. E ele foi, ele sabia. Lembra quando Pedro quis dissuadi-lo da cruz? Que ele disse: arreda Satanás. Então, o sacrifício da cruz não era o cálice que ele não queria beber. Outros dizem que o cálice que ele não queria beber era o sofrimento moral e emocional da cruz, mas não era, porque nós sabemos que todo crucificado e apedrejado ia sem roupa. Além do mais, toda a humilhação que Jesus passou, você pensa que na Páscoa, ali na ceia, no jantar da Páscoa, ele comeu cordeiro assado, ervas, pães asmos, ele bebeu vinho de 4 taças. Ele desceu dali, ali no jardim, ele foi preso, ele foi levado para Pilatos, de Pilatos foi para Anás, de Anás foi para Caifás, de Caifás foi para Herodes, e tudo a pé, aos chutes, aos empurrões, pontapés, caindo, levantando. O que você acha? Que ele não teve nenhuma necessidade? Você acha que algum brutamonte daquele foi lá e disse assim: ei, você não quer ir ao banheiro? Não, tudo tinha que ser feito em público, para que ele fosse humilhado, para ficasse provado que ele não era filho de Deus. Passou por isso tudo, mas passou, e no final foi exposto, sem roupa, entre os céus e a terra, diante de seus irmãos, sua mãe, seus amigos, seus inimigos, seus discípulos, as mulheres que o seguiam. Gente, hoje seria humilhante, você imagina naquela época? Também não era esse. Qual foi então o cálice que Jesus não queria beber? Vocês lembram lá no início, a primeira palavra que Deus falou para o planeta dos homens foi: haja luz. E em seguida ele diz: haja separação entre luz e trevas. Meus irmãos, quando Deus diz, está falado. Deus ordenou separação, é separação para valer, e vale por toda a eternidade. Deus ordenou separação entre luz e trevas. Quando Jesus Cristo chega na cruz, a Bíblia nos assegura que Jesus falou 7 vezes na cruz. Eu chamo isso os 7 gritos da cruz. Há quem chame as 7 palavras da cruz. Não importa, ele falou 7 vezes. A primeira palavra que ele disse na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a última foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele estava falando com o Pai, o que significa que ele estava o tempo todo de frente para o Pai, na presença do Pai.
Mas a Bíblia diz, 1 de João 1,5, que Deus é luz, e nele não há treva alguma. Mas a Bíblia nos ensina que pecado é treva. Chegou o momento de Jesus Cristo se tornar uma pústula de pecado, em que deliberadamente Ele tomou nele toda a treva, todo o pecado, toda a maldição, toda a morte do homem. Ele se tornou treva pura ali na cruz. Deus continua sendo luz. Agora Jesus é treva pura, por causa de você e por causa de mim. E nessa hora, barrou. Houve a separação entre ele e o Pai. E é nessa hora que ele diz: o seu grito e o meu grito saem da boca de um homem só. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Está vendo? Era esse o cálice que ele não queria, o cálice da separação. E depois que ele passa pela morte espiritual, ele diz: agora está pago, o preço está pago, paguei, a morte está em mim, não tem mais nada para fazer aqui. Ele grita: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. Ali cumpriu-se mais uma profecia, porque ele havia dito: a minha vida ninguém me toma, pelo contrário, eu voluntariamente a dou. Eu tenho poder para dá-la, eu tenho poder para reavê-la. Este mandado eu recebi do meu Pai. A morte não venceu Jesus, ele a venceu. Neste momento, ele pagou o preço. Entre os céus e a terra, ele pagou o seu preço e o meu preço. Só que comprou. Você está comprado. Eu fiquei comprado. Mas numa transação de compra, a última parte da transação é o documento escrito, carimbado, assinado. Você lembra de um dia em que os herodianos foram provocar Jesus a mandado dos fariseus? Os herodianos não eram uma turma religiosa, eles eram um partido político que apoiava o rei Herodes, e eles eram finos e especialistas, experts em usar as palavras. Eles usavam a ironia e a maiêutica socrática, que eram os dois métodos filosóficos de Sócrates. E eles começaram a trabalhar Jesus pelas rebarbas. E Jesus disse: o que vocês querem de mim, seus hipócritas? Quando eles perguntaram para Jesus: que tu achas? É lícito pagar tributo até a César ou não? Eles deixaram duas opções para Jesus: sim ou não. Jesus disse: com que moeda vocês pagam tributo? Me deram para ele a moeda do tributo. Ele disse: de quem é essa esfinge aqui? É de César. E essas são de César. Então toma, dá para César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu gosto tanto disso. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim na cara deles: ei, César não é Deus. Eles não entenderam nada. E eles ficaram, desculpa a expressão, com a cara mexendo. Aquela cara de paisagem. E agora?
Silêncio. O que é de César tem o carimbo, tem a assinatura, tem o selo de César. O que é do mundo tem a marca do mundo, mas o que é de Deus tem a marca de Deus. E aí, Jesus Cristo comprou. Mas cadê o carimbo? Então, ele deixou a escolha. Como Deus criou Adão e Eva, botou no jardim e deixou a escolha. Você escolha. Você tem todas as árvores do jardim, mas se você escolher essa daqui, essa, se você comer, você morre. Mas você tem direito a escolher. Jesus Cristo nos deixou o direito. E aí Paulo diz: em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, carimbados, marcados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da sua propriedade, até o resgate da sua propriedade para o louvor da sua glória. Nós precisamos saber que nós fomos comprados por Jesus na cruz, mas enquanto nós não temos o selo, a transação está em cima. É preciso que eu me renda para ser selado. No dia em que eu ouço a palavra, ela entra no meu coração, eu creio, abro a boca e confesso Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, agora sim, o Pai me carimba com a sua marca de registro no livro da vida do Cordeiro. É o Espírito Santo. O Espírito Santo entra na minha vida. É interessante como você faz isso. A Bíblia diz assim: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo. Porque no coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Quando você abre a boca e confessa Jesus, você assina o seu nome no documento de casamento. Aí você é propriedade dele. Aí o Espírito entra na sua vida. O que é que vai acontecer? É tanta coisa. Primeiro, lembra que lá em Lucas 12, no versículo 49, Jesus Cristo abre a boca e diz assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Você disse o quê? E Jesus Cristo é incendiário? É ele que está dizendo, eu não vou negar. Mas eu não vou deixar que os meus irmãos pensem, sem entender que nós vivemos entre dois fogos. Um fogo que está no centro da terra e outro dessa estrela, essa bola de fogo tremenda que é o sol. Assim nós vivemos entre o fogo do mundo e o fogo do Espírito. Quando se fala com João Batista diz assim: ei, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem um varão de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias. Esse
vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Batizar é imergir. Quando João Batista batizava, ele pegava a pessoa e imergia naquela água escura do Jordão. Quando saía, a pessoa saía de lá, saía toda molhadinha. Aonde ela ia molhando, porque a água ia descendo. Jesus Cristo vem imergir você no fogo. E quando você sai dali, você é uma tocha apontando para cima. Presta atenção. A terra tem várias camadas. Tantas ecosferas e tantas esferas, mas no centro da terra tem uma camada chamada pirosfera. Essa pirosfera é uma camada de fogo, mantém essa esfera gigante suspensa no ar. Vocês, não sei se aqui tem algum, eu vou dizer ex-baloneiro. Também não vou mandar se acusar se ainda faz balão. Faça não, meu irmão. Porque cai um balão daquele num barraco, numa favela, pega fogo tudo. Faça balão não, mas eu sei como é que faz. Faz o balão, tudo mais. Deixa uma boca de propósito aberta. E ali põe aquelas varinhas de ferro que vão prender uma bucha. Na hora de soltar o balão, pega aquela bucha e imerge a bucha no material incandescente. Pode ser álcool, pode ser gasolina, eu sei lá. Né? É inflamável. É baloneiro. Não é? A gente sabe das coisas. Né? A gente sabe de muita coisa que não deve. A gente não usa, mas a gente faz, a gente sabe. E aí vai todo mundo ajudando o baloneiro. Os baloneiros normalmente não. Eles vão, chegam num lugar bem alto, suspende aquele balão. É lindo, né? Suspende aquele balão. Abre direitinho. Aí vem um e toca fogo na bucha. A bucha começa a encher de ar quente o balão. Vai, o balão vai subindo. Conhece a música? O balão vai subindo. Vai subindo. O que é? Tem gente que sabe. É tempo, né? Por que o balão não subiu antes? Vai subir agora? Fogo. Fogo. O fogo impulsiona para cima. Quando eu morava no Iraque, fugimos do 3º para o 4º dia de guerra. Não sei se Deus tem alguma coisa mais preciosa com os pastores daqui que só foram depois. Eu fiquei foram na guerra, no coração da guerra, para o Bagdá, quilômetro 215, né? Eu estava na Fusarca. Os aviões bombardeiros vinham do Kuwait. Olha, lá é assim, eu estou ali onde está aquele povo, é Iraque. Aquele povo dali é Irã, separado pelo rio Chatalarabia. Dali do Iraque nós víamos o povo lá em Abadan, onde tem a refinaria iraniana, passeando de bicicleta. Era Irã. Vinha de lá o avião para bombardear os tanques de navio petroleiros aqui de Basra, onde nós morávamos. Eu dou graças a Deus até hoje que aqueles pilotos eram muito ruins, não acertavam. Mas quando vinha um avião para bombardear, o radar no Iraque detectava e soltava o míssil que ia mais rápido do que o avião. E o pedido era: senhor, que o míssil atinja o avião. Que o míssil atinja, tinha morrer. Aí pronto, porque se não atingisse, tinha que atingir antes da bomba cair em Basra,
porque na última bomba que eu vi, nós estávamos almoçando, a casa toda tremeu, e era uma casa de 3 andares. As janelas quebraram, comida derramou na mesa, meus filhos olhavam para nós com os olhos assim, e eu para o marido, e o marido para mim. Vamos morrer tudo aqui, porque se cai a casa. Mas eu conto para vocês isso, porque enfim, o embaixador do Brasil conseguiu permissão do Kuwait para receber os brasileiros que estavam lá em Basra. Saímos 11 e pouco da noite, só tínhamos o direito de levar cada um sua trouxinha, o mínimo de coisa, porque era um micro-ônibus para todo mundo. Mas 3 gerentes tinham que ficar no Iraque, senão proibiam, paravam o fornecimento de petróleo para o Brasil. E um dos gerentes que ficou foi meu marido. Então lá vou eu com os meus 2 filhos, todo mundo atravessando o deserto, quase meia-noite. Ouvimos o radar. Alguns pensaram, que bom que eu não estou mais lá, estou no deserto. Mas eu dizia, meu marido está lá. Você sabe que viúva chora primeiro a orfandade dos filhos, né? É muito triste você ver um filho seu chorando a perda do pai. Eu não queria isso para os meus filhos. E eu pensava, ele está lá. De uma hora para outra nós vimos o míssil cruzar o ar, atingiu o avião, antes do avião bombardear. Eu não sei explicar para vocês que momento foi aquele. Nós só vimos que de uma hora para outra, aquela meia-noite ficou meio-dia, o céu todo ficou cheio de pedaços de fogo, virou meio-dia, a claridade, o fogo, o avião, ficou uma bola incandescente enorme, e parou, meus irmãos. Eu digo para vocês, o avião virou uma bola de fogo, parou, parece que parou 1 ano, parou, ficou lá parada no ar. E depois, à medida que foi apagando, ele foi descendo, parecia uma folha seca, assim, balançando no ar. Que cena eu nunca vou esquecer. Isso faz mais de 40 anos, né? Eu lembro como se tivesse acontecido essa noite. Fogo. O fogo tornou leve um avião. O avião ficou no ar, como se fosse uma folha seca. Fogo. Por que é que Jesus Cristo vem imergir você no fogo? Para purificar muita coisa. O Espírito Santo entra na nossa vida como fogo para purificar tantas coisas. Mas eu queria falar sobre esse batismo. Quando ele enfia você no fogo, ele batiza, que ele tira, você é uma tocha. O que vai acontecer? Você vai começar a ser puxado para cima. Você ainda está no mundo, mas você não é mais do mundo, você está separado. Cada dia você vai sendo mais separado do mundo. Como o povo que estava no Egito, mas não era mais do Egito. Eles pensavam Canaã. O próprio José disse, quando vocês forem, leve os meus ossos. Ele olhava para frente, ele olhava, eu não sou daqui, porque meus ossos vão ficar assim. Quando você se rende a Jesus Cristo, ele lhe dá o Espírito Santo, que começa o trabalho de transfiguração de você num filho de Deus. Mas ele lhe batiza no Espírito, e você começa a ser retirado da terra imperceptivelmente. Você começa a sair do mundo sem que você perceba. Devagar. Como isso acontece?
você vai deixando as coisas do mundo. Sabe aquelas coisas que exerciam tanta importância na sua vida, de uma hora para outra? Não tem muito a ver. Estávamos conversando com uma moça daqui essa manhã, e ela dizendo como a vida dela mudou, sem que você perceba. Aquelas coisas do mundo que antes eram tão necessárias, elas vão perdendo o valor, o sabor, a importância. Você não percebe, mas você está sendo retirado. As suas raízes agora mudaram de posição. Você vai estar enraizado em Cristo e não no mundo. Quando nós pensamos o trabalho do Espírito Santo em nós, nós estamos sendo transfigurados todos os dias em filhos de Deus. Como? A palavra aqui, o Espírito dentro. Nós ficamos no meio. O Espírito se movendo na palavra e a palavra se movendo lá. Quem sofre a transfiguração é quem está no meio, sou eu. Por isso a importância de você não desprezar o livro da palavra, onde está a palavra de Deus. Você já se rendeu a Jesus Cristo, você já é filho de Deus, o Espírito Santo já está habitando em você, você já tem o batismo do fogo. Agora você precisa deixar que esse Espírito que está transfigurando você vá operando na sua vida, através da sua presença na sua vida e da palavra que está escrita na Bíblia. Você abre a Bíblia e o Espírito vai abrindo a palavra para você. Amém? Nós estamos vivendo esta época em que nós podemos ter esse encontro com Deus. Todas as vezes que abrimos a palavra, é uma viagem maravilhosa. É um momento que nós saímos do mundo para ter tanta alegria. Por isso é tão importante que chegamos diante de Deus nesse momento em que vivemos, de tanta escuridão, em que olhamos para o amanhecer, desejando o amanhecer, querendo ouvir a voz do arcanjo, vê se toca essa trombeta, para que cheguemos diante de Deus. É tão lindo vermos o capítulo 19 de Apocalipse, onde a igreja chega. É o único capítulo que é pronunciado de 4 aleluias, porque chegou a noiva fazendo barulho. João diz que era a voz de multidão, como o som de muitas águas. Você já pensou o que é isso? Muitas águas são muitos povos, muitas nações. Ora, a igreja de Jesus Cristo está em todas as nações. Você já pensou o que é? Chegar essa turma lá, cada um glorificando na sua própria língua. Ali tem alemão, francês, inglês, tupi-guarani, tem até espanhol. E que vai na frente é português com sotaque brasileiro. Única palavra comum a todas as línguas. Qual é? Aleluia! Por isso tem 4 aleluias. O assunto é pronunciado de 4 aleluias. E festa boa. Eu quero estar ali. Faço qualquer negócio, porque Jesus já fez. Então, meus irmãos, vamos começar a prestar atenção à nossa vida aqui. O Espírito Santo já veio, ou época boa? Os profetas choravam porque ele não ficava. Nós nascemos no momento em que ele já está.
tudo pronto para nós. Olha a nossa responsabilidade. Vamos beber dessa palavra. Vamos usar o nosso tempo para dar atenção a esse Espírito que se move aqui. E vamos anunciar a maior notícia dos céus e da terra: que Jesus Cristo está voltando. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.